Amados do Senhor Jesus, mais uma pílula aqui para o coração de vocês. Juízes 16:13. E disse Dalila: Você continua mentindo e caçoando de mim. Diga como é que alguém pode amarrar você? Ele respondeu: Se você tecer, cortar 7 traças do meu cabelo e perdê-las com um prego grande de madeira, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Amados, quando analisamos a história de Sansão, vimos que ele foi um homem juiz, levantado por Deus para libertar o povo de Deus. Esse foi o propósito de Deus ter colocado tanta unção, ter colocado tanta força na vida de Sansão. Só que, infelizmente, por desobediência, Sansão foi levado à ruína. Na verdade, quando a gente analisa bem, o que destruiu não só a vida de Sansão, como também a vida de Davi, como também a vida de Salomão e outros mais, só existe uma palavra, chamada distração. A distração ferrou a vida de Sansão, como eu li, como eu citei agora há pouco. Por quê? Dalila chegou para ele e perguntou, como eu citei aqui. Sansão foi o homem escolhido por Deus. E ele não poderia tomar vinho forte. Ele não poderia se deitar com prostituta. Ele não poderia se aproximar de coisa imunda. E tudo isso ele praticava. E por que ele praticava? Porque ele buscava a desobediência. Ser desobediente àquilo que Deus tinha determinado na vida dele. Porque Sansão foi um homem escolhido por Deus. Assim como você, assim como eu, somos escolhidos por Deus desde do ventre de nossa mãe. Quando vemos a história, por exemplo, de Davi, se eu não me falhe a memória, a história de Davi vem relatar sobre exatamente o adultério, né, de Davi, que lá em 2 Samuel, se eu não me falha a memória, vem relatar que Davi, ele um homem de guerra, rei nessa época, ele estava em sua casa. E os oficiais do exército de Israel, estavam em batalha. E então, numa tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Veja só, estava passeando enquanto o exército estava em batalha. Então, onde exatamente Davi deveria estar? Na guerra, pelejando, batalhando para vencer a guerra. Mas ele estava em casa passeando pelo terraço. Do terraço ele viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: É Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Hitita. Desculpa, Hitita. Davi mandou que a mulher, que a trouxesse, essa mulher, e deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Então, o que foi que Davi fez? Em face disso, diante dessa mensagem que Batseba tinha informado para Davi, Davi mandou uma mensagem para Joabe. Envie-me Urias. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi simplesmente, né, conversou com ele, informando para ele que ele voltasse para sua casa, que fosse descansar. Só que Urias, quando saiu do palácio, ele logo foi mandando um presente, né, para o rei e tal. Urias não foi para casa. Então, Urias dormiu na estrada do palácio, onde dormiam os guardas, né, de seu senhor, e não foi para casa. Irmãos, e diante disso, quando você vê lá quando você vê lá em Samuel, que vem citar toda essa mensagem, diz que Davi, né, quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa,
Ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias informou: a arca e os homens de Israel e de Judá reposam em tendas, e meu senhor Joabe e seus soldados estão em acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessa, desculpa. Amados, Urias, desculpe, tinha consciência que ele precisava estar batalhando. Para quê? Para vencer o inimigo de Deus. Então, na mente dele, ele está desfrutando da esposa, do seu lar, não era justo. Diferente do pensamento de Davi. Isso significa o quê, meus irmãos? Que Urias, por mais que ele fosse soldado, ele estava focado no objetivo, diferente de Davi. Davi, naquele momento, ele estava possesso de desejos pela mulher que ele estava observando do terraço do seu palácio. Então isso significa o quê? Que o que levou Davi a pecar, lógico, foi uma escolha. Mas por quê? Porque ele estava distraído onde ele deveria estar cumprindo o propósito de Deus. Porque ele tornou-se rei exatamente para cumprir um propósito, vencer os inimigos e governar o povo com justiça, para atender a necessidade do povo em todas as suas demandas. Então, meu irmão, quando a gente vê, por exemplo, isso foi de Davi, quando a gente vê a situação, por exemplo, de Salomão, da mesma forma. Salomão, ele errou, né? A gente vê que Salomão, ele foi... E quando vamos olhar a história, por exemplo, de Salomão, vimos que ele também foi um homem que em um determinado tempo obedecia o Senhor, seguia os seus mandamentos. Só que, quando a gente olha em 1 Reis 11:8, e assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Amados, quando a gente vê a história de Salomão, como falei, no início foi muito bom. Lá em Provérbios a gente vê que houve uma obediência por parte de Salomão em relação aos princípios de Deus. Mas ele começou a se vincular às outras mulheres, mulheres que o Senhor mesmo tinha ordenado que ele não deitasse, que ele não se envolvesse, mas ele não considerou e começou a trazer todas as concubinas, porque ele tinha as 300 esposas e 700 concubinas. Essas concubinas eram de diversos povos. E aí ele se deitou com todas elas. E aí você vê que ele absorveu a crença dessas mulheres. Por ter absorvido, a gente vê nesse versículo que eu citei para vocês, que ele terminou a vida queimando incenso como um idólatra, queimando incenso para os deuses e sacrificando crianças. Outro homem de Deus, sábio, mas que por conta da distração, o propósito dele foi lançado fora. Ele mesmo que lançou seu propósito fora. E o reinado dele foi tirado e entregue para outra pessoa como justiça. Amados, a gente precisa entender como, na verdade, como justiça, como disciplina do Senhor. Porque a questão é o seguinte: o problema não é o erro em si. Lógico que o agravante em si é o erro, porque tudo começa por ele. Quando eu peco, Deus, quando eu me arrependo de coração, Deus tem toda a autoridade e misericórdia para me perdoar. Só que as consequências desse erro, eles pesam. Por quê? Porque uma coisa é o perdão de Deus, outra coisa é a disciplina do Senhor. Então a disciplina de Deus veio na vida de Sansão, porque Sansão foi preso, foi arrancado-lhe os olhos, foi taxado como um palhaço pelos seus inimigos, os filisteus, desculpem, e por conta disso, ele
em um momento da sua vida, preso ali, foi lançado numa masmorra, aonde ele começou a trabalhar no moinho, cego, porque sua força lhe foi tirada. Na verdade, amados, eu não sei exatamente aonde, em que versículo está, mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor foi retirado de Sansão. Amados, fica me arrepio, porque a gente consegue entender que a desgraça do mundo, a desgraça dos homens de Deus, é quando o Espírito do Senhor é retirado dele. O problema não é o nosso erro, é a permanência, permanecer no erro. Em nenhum momento Sansão se arrependeu enquanto estava em pecado, antes de sua força ter sido tirada. E quando ele foi lançado, foi pego pelos inimigos, ele foi triturado, literalmente. Mas em um momento ele pediu por última vez ao Senhor misericórdia, Deus o perdoou e a força de Sansão, a Bíblia diz que o cabelo de Sansão começou a crescer. A força foi restituída na sua vida e ele conseguiu, em uma só noite, destruir mais filisteus do que toda a sua vida. Amados, a história de Sansão, o fim de Sansão poderia ter sido muito glorioso, mas o fim de Sansão foi triste, assim como o fim de Salomão. Não venho aqui para julgar esses homens, mas é importante que eu e você analise a história de cada homem desse que o Senhor levantou e que em algum momento se distraiu durante o percurso e o erro, as suas escolhas, as suas decisões levaram-lhes à destruição. Então é importante. Da mesma forma, Davi, em um determinado percurso da sua vida, ele adulterou e assassinou o inocente. Mas ele se abriu para o Senhor, abriu seu coração e foi perdoado. E Deus perdoou. Mas a disciplina não saiu da vida de Davi, porque ele perdeu os filhos, uma das suas filhas foi abusada, e a gente vê o quanto o pecado destruiu parte da vida de Davi. Mas isso, em nenhum momento, tirou a salvação de Davi, como, por exemplo, colocou em dúvida, temos em dúvida, a salvação, por exemplo, de Sansão. Perdão, de Salomão, por conta do seu fim. Por isso que ele diz, o importante não é o começo, o importante é o fim. Isso quem diz é Salomão. Então, meus irmãos, que possamos ter a consciência do principal ponto disso tudo. Cuidado com as distrações da vida. Porque o que devemos temer, o que devemos ter cuidado, o que devemos temer é o Senhor, acima de todas as coisas. Mas o cuidado, a atenção, tá atenado naquilo que te tira do propósito. As distrações da vida. Satanás não quer te tirar da igreja. Satanás quer tirar eu e você da presença de Deus. E o que ele usa? As distrações da vida. Então tenha cuidado. Analise aquilo que o Senhor determinou para a sua vida. Analise com cautela. Porque quando a gente vai analisar lá em 1 Coríntios 10:13 diz que não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além, escute, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo, o próprio Deus, providenciará um escape para que possam suportar. Amados, a gente vê que todo o processo que passamos, toda a nossa jornada, Deus vai continuar em nossas vidas desde que eu escolhi isso. Quando eu tomo a decisão. Como assim, Wilson? Se eu estou passando por uma tentação, se eu estou passando, é importante a gente analisar o seguinte: propósitos distintos é tentação e provação. Provação quer te elevar, quer dizer, quer mudar tem o propósito de elevar a sua fase, mudar a tua fase, te levar para um outro nível.
enquanto que a tentação tem o propósito de te destruir. Então, tenha cuidado naquilo que pode, de alguma forma, te colocar em tentação. Isso cada um conhece. O que mais te tenta? Será que o que mais você tem a maior fraqueza, será que é na bebida? No álcool? Será que é nas drogas, no cigarro, na prostituição, no adultério, no dinheiro? Será que você tem uma fraqueza por isso? Então, meu irmão, primeiro ponto, se conheça. Conheça as suas fraquezas. Analise quem você é. Primeiro, reconheça a sua identidade. Irmãos, abrindo um parênteses aqui, que está dentro do contexto, o mundo passa por uma crise de identidade absurda. As pessoas não sabem o que elas são. E por isso começam a se autorrotular. Como assim? Começam a dizer que é isso, que é aquilo. Por quê? Crise de identidade em Deus. Quando a gente entende que lá em Gênesis vem dizer que somos a imagem e semelhança do Altíssimo, nada, entendam, nada pode tirar isso de mim e de você. Nada. Quando entendemos, quando é ativado a identidade do ser humano, ele nunca mais vai se rebaixar diante do que a sociedade diz. Nunca. Porque ele sabe de onde veio e sabe para onde vai. Então, fechando parênteses, então a gente vê que o que quer nos destruir, o propósito da distração é tirar a gente do propósito que o Senhor desenhou para mim e para você. Então, lá em 1 Coríntios 7,35 diz que estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas isso é poderoso, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. O que isso significa, gente? Lá em 1 Coríntios está dizendo isso. 1 Coríntios 7,35 que a consagração no Senhor vai me fazer com que eu suporte as tentações. Então, o propósito é que eu entenda que todo esse processo é para que eu consiga viver de forma plena na presença de Deus, porque é isso que vai me abrir portas, é isso que vai me levar que vai me elevar de nível, é isso que vai fazer com que o favor de Deus, a misericórdia dele, a presença dele continue na minha vida. Porque assim como lá em 1 Reis diz, lá em Juízes, fala que o Espírito do Senhor foi tirado de Sansão. Isso significa que Sansão não tinha mais parte com Deus, infelizmente. Isso é triste porque se existe algo de ruim que pode acontecer na nossa vida, não é o pecado. Não é. Mas é quando o Espírito do Senhor é retirado da nossa vida. E Wilson, qual é a diferença? É porque o pecado pode ser perdoado, mas a iniquidade, quer dizer, a permanência no pecado, cria um abismo entre nós e o nosso Deus. É o que diz lá em Isaías, se eu não me falo a memória, é Isaías 59, versículo 1. Então, o que eu preciso ter atenção é aquilo que, de alguma forma, me tira da presença de Deus. Porque o pecado, ele me tira da presença do Senhor. Mas, faça como, por exemplo, quando a gente observamos a história de Davi. Davi nunca pecou pela segunda vez. Ele nunca repetiu o pecado. Ele sempre, quando ele errou, ele se entregou ao Senhor pedindo misericórdia e Deus, por sua infinita misericórdia, o perdoava. Isso significa que quando eu tenho a consagração, quando eu estou me buscando a consagração no Senhor, jamais a sua presença se aparta de mim, como, por exemplo, foi retirada da vida de Sansão. Lá em Lucas 21:34 diz: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Lá em Lucas está explicando, neste capítulo e versículo, que tenhamos cuidado, porque a vinda do Senhor é em qualquer momento. O Senhor virá levar a sua igreja
Então, a vinda do Senhor está perto. E qual é o alerta que Lucas está nos passando? É que precisamos ficar atento. Atenção, constância na presença de Deus. Buscando entender que se eu me aparto do reino de Deus, eu estou me aproximando do reinado de Satanás. Então fiquem, não deixe que as distrações da vida te tire da presença de Deus, porque isso pode te destruir de forma absurda. Lá em Salmos 46:10 diz que parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Como é que Deus consegue ser exaltado na terra, irmãos? Através de mim e de você. Ele começa, quando eu começo a testemunhar Jesus na terra, o poder, a graça de Deus é manifestado na terra. Deus não vai utilizar os animais, não vai utilizar as árvores, não vai utilizar nenhum tipo de matéria, a não ser os seus filhos. Por isso que ele fala na sua palavra que ele será exaltado na terra. Porque lá em 1 Coríntios 6:20, vem dizer, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo próprio. Quer dizer, seu próprio corpo, né? Melhor dizendo, perdão. Então, glorifique a Deus. Como é que eu consigo glorificar a Deus com o meu corpo? É que o meu corpo não pode ser símbolo de destruição na vida do outro. Ou principalmente, ou também, melhor dizendo, na minha vida. Como é que pode? Por exemplo, se eu tenho hábitos de estar deitando com outras mulheres sem ser casado, por exemplo, então meu corpo está sendo o quê? Entrando em pecado. Não está glorificando a Deus. Quando eu utilizo o meu corpo para me encher de castigo, para consumir álcool, consumir drogas, tudo aquilo que de alguma forma está trazendo malefício, está agredindo o meu corpo, eu não estou utilizando o meu corpo para glorificar a Deus. Porque o propósito do corpo é glorificar o Senhor. E todos esses hábitos ruins não glorificam a Deus. Por isso que o pecado não mancha a imagem de Cristo, mas nos afasta da presença de Cristo. Porque Cristo veio à Terra exatamente para pagar um alto preço pelos pecados que estava sobre a nossa vida. Exatamente, estava, porque não está mais. Não está mais. São as minhas escolhas e decisões é que trazem o pecado sobre a minha vida, sobre a minha tenda. Então, meu irmão, que possamos nesta noite analisar bem tudo aquilo que faço, tudo aquilo que eu estou praticando. E se de alguma forma você reconhece que está errando, vai lá em 1 João 1,9, que o Senhor diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade, de toda injustiça. Ele é fiel, meu irmão. Ele é fiel. Aquele que é poderoso, aquele que determinou a promessa, é fiel para cumprir. Amém? Que o poder, a graça de Deus, a presença do Senhor continue em nossas vidas e que Sua graça nos ilumine, que Sua palavra permaneça em nossos lábios, em nossa vida, em Cristo Jesus.